1 Pedro, capítulo 2, do versículo 13 ao versículo 20, nós veremos sobre a sujeição às autoridades. Versículo 13: Sujeitai-vos, pois, a toda ordenação humana, por amor do Senhor, quer ao rei como superior. Pedro diz que, por causa do Senhor Jesus, devemos ser obedientes a toda instituição humana, porque toda autoridade constituída é constituída por Deus. Pedro mostra que nós sujeitamos a autoridade não por causa da autoridade, mas por causa do Senhor. Em Mateus 22, verso 21, está escrito: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Toda autoridade governa debaixo do governo de Deus. João, capítulo 19, do verso 10 ao 11, diz assim: Disse, pois, Pilatos: Não me falas a mim? Não sabes tu que tenho poder para te crucificar e tenho poder para te soltar? Respondeu Jesus: Nenhum poder terias contra mim, se de cima não te fosse dado, mas aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Verso 14: Quer aos governadores, como por ele enviados, para castigo dos malfeitores, para louvor dos que fazem o bem. Pedro diz que os cristãos devem respeitar as autoridades, desde os governadores a todas as autoridades governamentais. Pedro diz que as autoridades foram constituídas para servir o povo e promover o bem, e punir aqueles que cometem crimes. Verso 15: Porque assim é a vontade de Deus, que, fazendo o bem, tapeis a boca à ignorância dos homens insensatos. Pedro fala que os cristãos devem fazer o bem, porque fazendo isso, eles emudecem a boca dos ignorantes. Verso 16: Como livres e não tendo a liberdade por cobertura da malícia, mas como servos de Deus. Pedro diz que devemos viver como servos de Deus. O cristão que é inteiramente controlado por Deus é verdadeiramente livre. Quando você não faz aquilo que é errado, podendo fazer, você não é escravo, mas você é livre. Quando você faz o que é errado, não podendo fazer, você não é livre, mas escravo. Pedro mostra que a verdadeira liberdade está em Cristo. Verso 17: Tratai todos com honra, amai-os, irmãos, temei a Deus e honrai o Rei. Pedro diz que devemos tratar todas as pessoas com respeito, mas não concordar com todas as pessoas. Devemos tratar com respeito desde o rei até o pequeno. Pedro também diz que devemos amar os nossos irmãos como família de Deus. Como cristãos, devemos temer a Deus e não aos homens. Mateus 10, 28 diz assim: E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Versículo 18: Vós, servos, sujeitai-vos com todo o temor aos senhores, não somente aos bons e humanos, mas também aos maus. Pedro diz aos escravos cristãos que deveriam se sujeitar aos seus senhores, mesmo se eles fossem bons ou maus. Se sujeitar a alguém que é bom conosco e nos trata bem é fácil, mas se sujeitar a alguém que é perverso, injusto, que te persegue, que não te respeita, que te ofende e te trata mal, só conseguimos através da graça de Deus. Versículo 19: Porque
é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos padecendo injustamente. Pedro diz que os cristãos iriam sofrer injustamente. O sofrimento não por ter feito algo errado, mas o sofrimento por causa de Cristo. Pedro fala que devemos ser gratos por sofrer injustamente, sofrer por uma boa consciência. A pessoa nos tem como inimigos e nós amamos essa pessoa. Ela fala mal de nós e nós falamos bem dela. Ela nos persegue e nós oramos por essa pessoa. Ela nos trata mal e nós tratamos bem. Ela nos prejudica e nós procuramos ajudar esta pessoa. E isso é o poder do amor de Cristo em nós. Versículo 20. Porque que glória será essa, se, pecando, sois esbofeteados e sofreis, mas se, fazendo o bem, sois afligidos e o sofreis, isso é agradável a Deus. Pedro diz, se sofremos pelos nossos erros, pelos nossos pecados, que glória há. Mas se sofremos injustiça, perseguições, calúnias, somos ofendidos e estamos vivendo uma vida correta diante de Deus e dos homens, fazendo bem, tratando bem, falando bem, mesmo diante desse sofrimento, essa atitude agrada o coração de Deus.